seja muito bem-vindo! Hoje eu vou falar com vocês sobre orgulho e preconceito, então aperte os cintos, leitor, porque hoje a viagem é entre páginas. Atenção, porque hoje esse vídeo tem duas partes. Uma parte, a principal, a parte em que eu te convenço a ler o livro. Te explico o enredo de forma simples, mas de uma forma que eu considero atraente. E ao mesmo tempo, na segunda parte, teremos como uma conversa sobre o livro, que eu vou comentar sobre a minha opinião pessoal, a minha parte favorita, e também vou falar um pouco sobre as lições que esse livro traz nas entrelinhas. O meu intuito nessa primeira parte do vídeo é convencer você a ler o livro. Essa obra é fantástica e eu vou começar com um resumo sobre a obra, sem spoilers. Acho que todo mundo sabe que Orgulho e Preconceito é uma das obras mais famosas da literatura inglesa, escrito por Jane Austen e publicado em 1813. A história se passa na Inglaterra rural, no final do século XVIII, e gira em torno de complexas relações sociais e afetivas de uma família da pequena nobreza rural, os Bennet. A protagonista, Elizabeth Bennet, é uma jovem inteligente e espirituosa e de uma personalidade muito marcante. Ao longo da narrativa, ela enfrenta desafios impostos pelas expectativas sociais da época, especialmente em relação ao casamento, a posição social e o papel da mulher. O enredo é impulsionado por encontros e desencontros entre personagens de diferentes classes sociais, onde o orgulho, o preconceito e os julgamentos precipitados influenciam profundamente nas relações entre eles. O romance aborda com sutileza e ironia temas como a hipocrisia social, os valores da aristocracia, o casamento por interesse e as limitações impostas às mulheres. Com uma linguagem refinada e diálogos brilhantes, Jane Austen constrói um retrato crítico e ao mesmo tempo envolvente da sociedade inglesa da época dela. Ao longo da obra, os personagens evoluem conforme vão enfrentando os seus defeitos. E o principal é que eles aprendem a enxergar além das aparências. É uma leitura rica em nuances, que combina romance, crítica social e desenvolvimento psicológico dos personagens. Tudo com uma leveza característica do estilo da autora. Agora, não sei se os spoilers que eu vou dar vão ser muito impactantes ou não. Isso depende do tipo de leitor que você é. Se você detesta com todo o seu âmago spoiler, como eu aconselho a pular algumas partes do que eu vou falar agora, para não estragar, entre muitas aspas, o que você vai ler nesse livro. Na minha humilde opinião, o livro é incrível. A autora descreve muito bem a personalidade e as expressões dos personagens, somente em palavras escritas, o que é impressionante. Esse romance é um clássico e não é à toa. Realmente gostei de lê-lo porque foi uma leitura que você não consegue parar de ler. Apesar de você saber qual é a história, porque é muito famosa, a curiosidade que é causada pela leitura, por todo o enredo que te engloba quando você lê o livro, é envolvente. Você sempre quer ler mais um pouco para saber como a história vai evoluir, com que velocidade ela vai evoluir, para onde ela vai evoluir, qual vai ser o final dela. Apesar de a gente já saber, né, que o que acontece, muitas pessoas já conhecem o que vai acontecer no final, mas ao mesmo tempo é inevitavelmente envolvente. Eu sempre falo que romances trazem um quentinho no coração, e esse romance, essa obra realmente foi e me trouxe um quentinho no coração. E eu acho que esse sentimento veio pelo fato de eu saber que os casais mais esperados e as situações mais malucas se resolvem no final. Além do mais, a narrativa criada pela autora para explicar e desenrolar a história é imensamente interessante. O mais interessante na história para mim foi você realmente saber o verdadeiro porquê que o livro é chamado Orgulho e Preconceito. E há uma lição preciosa nisso tudo. O livro fala sobre o orgulho presente em ambos, tanto em Elizabeth, tanto em Darcy. E é visível que eles aprendem a lidar com esse sentimento de certeza absoluta, ou seja, achar que está certo em tudo e a todo momento, e até mesmo confiança em excesso, como a gente vê muito na Elizabeth. O que me faz lembrar que precisamos ter cuidado com o orgulho. O orgulho nos faz pensar que somos melhores que as outras pessoas. Pessoas orgulhosas não se submetem a Deus, porque acham que seu próprio caminho é melhor.
Mas no fim, percebemos que o caminho de Deus é perfeito e com isso seremos humilhados com essa realidade. Na Bíblia, em Provérbios 29 e 23, diz o seguinte: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém a honra. Isso foi exatamente o que aconteceu assim em Orgulho e Preconceito. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o final, mas eu sei que eles aprendem muito a controlar o orgulho, essa certeza de que eu estou certa, ele que está errado e vou odiar ele para a vida inteira, como Elizabeth mesma disse. E durante a narrativa, percebemos a mudança que esse ensinamento traz para os personagens principais. Porém, também temos o preconceito. Já esse sentimento é causado principalmente pela diferença social entre os personagens principais, causando divergências ao longo do caminho. O preconceito está presente tanto em Darcy como em Elizabeth, mas, apesar disso, está presente muito na família de Darcy, na irmã de Mr. Bingley, não sei como é que é o nome dele, e na tia de Darcy, a Lady Catherine, o que quase acabou com o final de Elizabeth e Darcy. Agora, cheguei na parte favorita do vídeo que eu queria falar com vocês, que é a minha parte favorita do livro, que eu tô muito feliz em poder compartilhar a minha opinião e a minha parte favorita com vocês. Apesar de que a minha parte favorita seja quase o livro inteiro, a parte mais formidável pra mim foi quando Elizabeth lê a carta de Darcy, aquela bem extensa, com 2 páginas, e naquele momento abriu os olhos dela de tal modo que ela sentiu culpa do que ela tinha feito, do que ela tinha falado, do orgulho que ela exprimiu perante ele, mas ao mesmo tempo gerou um sentimento crucial, que foi o engano. Ela estava enganada a respeito do Sr. Darcy, o que mudou completamente sua visão e seus sentimentos por ele. E em um dos diálogos finais do livro, entre Elizabeth e Darcy, tudo se esclarece mais ainda para o leitor, onde Darcy pergunta se os sentimentos dela permaneceram os mesmos ou mudaram, e Elizabeth permanece em silêncio, olhando nos olhos de Darcy. Assim, tudo é consolidado. É perceptível também que ao longo da obra, Elizabeth e Darcy amadurecem. E o melhor é que um aprende com o outro, com os erros um do outro, como é confirmado pelo próprio Darcy no final do livro. Eu espero não falar muitos detalhes a respeito do final, mas eu acho que já dá de se entender o quão o livro é bom, pelo que eu já falei até agora. Eu espero muito que eu tenha convencido vocês a lerem essa obra incrível, esse romance muito belo, que tem muitos ensinamentos sociais e ensinamentos particulares também. Espero que você tenha gostado do vídeo. Agradeço se você chegou até o final para saber a minha opinião, para saber a minha própria visão e resumo do livro. Não esquece de se inscrever e compartilhar esse vídeo para mais leitores. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você tenha uma ótima leitura.